programa, a gente inicia a OC de fundamento de eletricidade. Ela é uma OC bem rápida, pessoal. Ela inicia no dia... Ela iniciou aí no dia... Inicia hoje, na verdade, né? Vai até o dia 27. Então, é 10 dias aí. É bem rápida mesmo. Ela tem uma superação apenas. Vamos ter só essa e a outra aula semana que vem. Bom, a quem tiver aí também devendo atividades da outra OC também, já se prepare para não deixar acumular, tá bom? Aí depois dessa a gente vai ter mais 3 unidades curriculares e vai finalizar o curso de vocês. A gente vai ter mais, aí as próximas 3 já são um pouco mais extensas, ela vai demandar um pouquinho mais de tempo aí. Bom, pessoal, deixa eu só pegar o material que dá aula aqui e a gente inicia. Um minutinho. Vamos lá, pessoal, só compartilhar a tela aqui. Então, vamos lá. Bom, então, nós estamos aqui na parte de fundamentos de eletricidade, né? A gente vai ver aí como funciona basicamente a eletricidade e alguns componentes, né? Bom, então a eletricidade, pessoal, vamos dizer, ali, sua força motriz, né? Aquilo que faz realmente a eletricidade funcionar é a corrente, né? O que é a corrente? A corrente é a carga elétrica em movimento, né? Então ela vai de um maior potencial para um menor potencial. Então, para ter um movimento de elétrons, uma corrente, é preciso, então, ter um circuito contínuo e ter potencial, né? Tem que ter um potencial para esses elétrons se movimentarem, né? Então, aí, todo equipamento elétrico funciona com este princípio, né? Então, desde os equipamentos de alta, vamos dizer assim, de alta tensão para gerar, né, que geram eletricidade, até os equipamentos eletrônicos que demandam uma muito pequena ali, uma corrente extremamente pequena, né? Bom, então, pessoal, restringindo, né, esse mundo da eletricidade aí, né, que a gente vê que, né, todos os aparelhos do nosso dia a dia, tudo que a gente pensar tem eletricidade, vamos restringir aqui, vamos dizer assim, no nosso universo de trabalho, que é a indústria. Né? Então, na indústria, a gente tem os dispositivos elétricos. Então, na indústria, a gente tem, então, fonte de tensão, né? Então, a fonte de tensão é justamente aquela fonte para poder alimentar os equipamentos, que todos os equipamentos precisam de uma alimentação. Pode ser que alguns sejam de origem mecânica, né? Como alguns por gerador de mecânicos aí, tudo bem, mas a maioria, né? Praticamente aí, quase 100% é por eletricidade, né? Então, tem a fonte de tensão, os condutores, né, para conduzir essa corrente, né, para as diferentes demandas elétricas dentro da minha indústria, os instrumentos de medição, não menos importantes dentro da minha indústria. Além disso, as máquinas e dispositivos de controle e proteção, né? A máquina, vamos dizer ali, é o coração da minha indústria ali, né, que faz tudo funcionar, né, que faz tudo automatizar ali, né? E também esses dispositivos que vão controlar também e proteger tanto quem está utilizando, os usuários, quanto também o meu próprio maquinário, né, que acaba ali, né, para proteger, por exemplo, contra alguns surtos, né, chamado surto de corrente de tensão aí, que prejudica, né, que diminui a vida útil e até vem a queimar, né, o meu maquinário. Bom, então, pessoal, nessas instalações, por causa dos valores de tensão e de corrente serem muito elevados, então ali não é uma alta tensão, mas é uma tensão ali relativamente alta, né, que já é perigoso para nível humano, e então demanda corrente também. Então, por exemplo, o motor elétrico demanda, dependendo do tamanho do motor, demanda uma grande corrente, né?
Então, eu preciso controlar essas etapas nesse processo de fabricação. Então, conhecimento, né, pessoal, desde dispositivos básicos de uma instalação industrial, né? Então, a gente vai ver por que precisa proteger um CLP, né? A gente sabe que um CLP é um dispositivo ali para automatizar certos processos, né? E um CLP é um equipamento eletrônico extremamente caro. Então, eu preciso protegê-lo ali de toda forma, porque um CLP ali, ele é vital dentro da indústria, mas um CLP num processo ali, para o processo, ou o prejuízo que a gente tem ali, né? Há um gargalo que a gente gera ali. Eu preciso ter esse conhecimento, então, dos dispositivos que não só do meu CLP, mas o que está em torno dele, né? Principalmente para acionar, para proteger, enfim. Então, com isso, eu diminuo os custos de manutenção e as paradas desnecessárias, né? Então, não é simplesmente instalar um dispositivo para proteger, mas também fazer essas manutenções corretamente. Bom, então eu vou iniciar, pessoal, pelo dispositivo de proteção e os fusíveis, né? Realmente, muitos já devem ter visto aí, né? A gente vê isso no carro, né? Você vê isso no carro, na moto, vê isso, por exemplo, em algumas instalações elétricas aí. Bom, então eles são ligados em série com o circuito, né? Então eu coloco ele junto ali com o condutor e a finalidade é proteger, né? Eu vou proteger o meu circuito contra uma sobrecorrente ou uma chamada corrente de curto-circuito, né? O que que é o curto-circuito? A corrente, né, pessoal, ela sempre tende a achar o melhor caminho. Aquele caminho que não tem tanta, vamos dizer assim, que não oferece resistência. Então, a corrente, ela sempre vai ir pelo chamado curto, que chama de curto. Ela, como dizia, encurta o circuito de forma a procurar o caminho de menor resistência, certo? Bom. Então, são compostos, então, de uma liga metálica, né, e um invólucro protetor, né? Então, por exemplo, deu uma sobrecarga ali, ele vai, deu uma sobrecarga, uma sobrecorrente, ele vai dizer assim, aquela sobrecorrente, então, meio que rompe um corrente, um circuito que tem ali dentro do fusível. Então ele rompe de forma então que, por exemplo, aquela corrente não passa para os demais componentes do meu circuito ali. Então ele vai proteger, né? Tem esse, por exemplo, de lâmina metálica. Então, por exemplo, aumenta a corrente, então essa lâmina vai se romper, por exemplo, por efeito Joule, né? Que a corrente ela gera um efeito Joule ali por atrito, e gera calor. Esse calor então rompe essa lâmina metálica, então interrompe o circuito. E geralmente, né, pessoal, aí, geralmente não, os fusíveis eles não são reaproveitáveis. Queimou, você não recondiciona um fusível, você tem que trocar por outro. E são baratos, são relativamente baratos. Por isso você pode fazer a troca aí frequente sem problema. São dispositivos relativamente baratos, por exemplo, frente, por exemplo, a outros equipamentos, né? Bom, e os principais fusíveis, então, pessoal, é o diametral, né, que é o chamado efeito retardado, né, ele é utilizado em motores, então tem aqueles, então esses, apesar de proteger, mas ele vai passar um pouco de corrente, ou seja, ele não vai agir de forma imediata, então ele vai ter de forma de ação retardada, vai depois de um tempo, mas esse aí, pessoal, é indicado para aqueles equipamentos que, vamos dizer assim, toleram uma certa sobrecorrente, né? Então, tem aparelhos aí, por exemplo, o motor elétrico é um equipamento mais robusto, né? Ele é uma máquina mais robusta, né? Uma máquina também robusta. De uma certa forma, ela tolera uma sobrecorrente. Óbvio que ela não vai também tolerar uma sobrecorrente indefinida, não. Até uma certa porcentagem, ok. Então, por isso, ela, para proteger, por exemplo, um motor elétrico ou um outro equipamento mais robusto, você pode utilizar esse fusível, né? De efeito, chama de efeito retardado, ou seja, ele vai agir depois de um certo tempo de sobrecorrente aí. Já os de ação rápida, né, pessoal? É aqueles utilizados em circuito que contém resistência e aqueles também equipamentos que não toleram hipótese nenhuma, nem um pouco sobrecorrente, principalmente os aparelhos eletrônicos, com eletrônica, com circuito eletrônico, como por exemplo os inversores, os soft starters, né, e também o CLP, né, então são equipamentos extremamente sensíveis, ou sensores, né, principalmente equipamentos de cunho eletrônico, né, que contém circuito eletrônico, são sensíveis, são extremamente sensíveis, com qualquer sobrecorrente, por menor que seja, você queima ali o seu aparelho. Então, eu tenho que utilizar, nesse caso, para esses equipamentos específicos, eu tenho que utilizar esses fusíveis de ação rápida. Bom, a outra
Um outro dispositivo que a gente tem, pessoal, chama uma chave seccionadora. Esses geralmente aí, pessoal, são para os equipamentos aí com alta tensão, principalmente nos sistemas de alta tensão, a gente tem muito essa chave, né? Então ele é para energizar e desenergizar. Principalmente ali, ó, para eles são chaves em que o acionamento você não está próximo, você não vai lá fisicamente botar lá a mãozona, por mais que você esteja protegido com EPI, mas como a tensão e a corrente são bem altas, não é recomendável fazer esse acionamento direto. Então, tem uma espécie de chave ali que você faz um acionamento um pouco mais distante. Evita, por exemplo, você ter um acidente aí com descarga elétrica. Então, como o próprio nome fala, é uma chave que vai ligar e desligar, né? Seja com carga ou sem carga os meus circuitos. Também é ligada em série, ou seja, quando há necessidade de interrupção do circuito, essa chave é acionada. Então, essa chave eu preciso quando preciso fazer uma intervenção. Eu preciso fazer uma intervenção no circuito, eu tenho que desacionar ela para poder, então, garantir segurança, para eu não tomar uma descarga ali e não ter nenhum acidente. Então, eu aciono ali, né? Vamos dizer, eu desligo a minha chave ali de forma que possa fazer uma possível intervenção ou qualquer uma substituição de componentes, né? Bom, outro equipamento que a gente tem aí, pessoal, é um tator, né? Também um equipamento, ele já não é de proteção, ele é para fazer chaveamento, né? Então ele é de ação eletromecânica. Então, a função básica é comandar cargas de grande potência. A gente tem tanto cargas para grande potência, como chamamos de contator de potência, como também para circuitos de comando, que utilizam aí eles operam a baixa tensão, né? Então, por exemplo, os contatores de potência são geralmente trifásicos, os de comando são geralmente monofásicos, né? Então, eles trabalham uma tensão e uma corrente menor. Então, basicamente, aí o que ele é constituído? De um núcleo móvel e um núcleo fixo, né? Então, é, são núcleos aí que têm um efeito eletromagnético. Então, no núcleo fixo, né, no núcleo que está ali, que não se move, obviamente, vai ter uma bobina, né, uma bobina ali em volta dele, que quando energizado, né, ou seja, eu energizo, passo corrente. A corrente, ela gera, então, um campo magnético. Esse campo magnético, ele pode, então, ele atrai o meu núcleo móvel através desse efeito. Então, por exemplo, eu tenho um núcleo fixo ali, né? Gero a corrente então vai atrair o núcleo móvel. Então, ou seja, ele vai fechar um circuito. Então, pode ser uma chave ali, ó. Ele funciona ali, contata ali, passa a corrente no meu circuito. Desenergiza o meu núcleo fixo, o que que acontece? Aí ele vai, vamos dizer assim, vai abrir o contato. Aí, vamos dizer assim, interrompe o circuito e não tem corrente passando ali. Então, e geralmente, né, nos meus contatores, a gente tem as chaves que já são normalmente abertas, né? Então, em estado inicial eles estão abertos ou no estado inicial eles estão fechados, né? Então, ou seja, quando tem quando tem energia no núcleo fixo, se ele estiver normalmente aberto, ele vai atrair para fechar, e quando ele estiver normalmente fechado e tiver carga no núcleo fixo, ele faz repelir, ou seja, ele faz abrir o circuito. Então, faz um chaveamento inverso aí. Bom, no desenho, né, pessoal, na simbologia que a gente tem na eletricidade, os partes do computador, então, elas são representadas por símbolos e letras, né? Então, por exemplo, a bobina do computador, ela é representada por uma letra e número, A1, A2. E o símbolo geral de computador, né, ou ele é para a letra K ou letra C, também acrescida de um número. Então, geralmente aqui os terminais é com letra A, né, seja A1, A2, e a bobina em si é para uma letra, seja a letra K ou letra C. Além disso, os contatos também com dois algarismos são relacionados aos circuitos auxiliares ou de comando. Então, se tiver esses dois números aqui, por exemplo, um 3, um 4, 12, 13, ou 31, 32, assim por diante, estou me referindo então ao meu circuito de comando. Nesse caso aqui, ó, eu tenho uma bobina do contator e um contato de potência, tá vendo? Que eles lidam nas três fases aqui, ó, nas três linhas, né? Fase, 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 né? E aqui eu tenho as de comando. Geralmente, então, esses dois números aqui é para
circuitos de comando, e quando tem um número só, é para circuito de potência, né? Isso quando vocês virem um esquema elétrico, quando tiver assim, é circuito de potência, que é o de comando. Então, por exemplo, eu tenho os algarismos 13 e 14, indica que o meu contator tem os contatos normalmente abertos. Então, pode ser representado dessa forma, dessa ou dessa forma. Se for os contatos normalmente fechados, número 31, 32 ou 11 e 12, é os contatos normalmente fechados. Então, posso representar desta forma ou desta forma. Geralmente, isso aqui, pessoal, é na linguagem ladder que a gente faz, ao invés de ser na vertical, na horizontal. Isso é em programação CLP. Não vou entrar em detalhes agora aí com vocês. Bom, como eu falei, né, os contatos de força e o de potência tem essa numeração, né? Então, os números ímpares, né? Terminal 1, 3 e 5 em cima, 2, 4, 6 fica abaixo, né? Bom, agora, pessoal, vamos falar dos elementos que faz o controle, né? Os elementos elétricos que fazem controle dentro de um processo de fabricação aí dentro de uma indústria, que são os sensores, né? Bom, o contato também, o contator, né, no circuito de comando também faz um comando, né, mas aí já é mais um dizer interno que ele vai, como diz, ele vai ser de forma indireta, né, então a partir dele aciona-se um outro circuito, um outro equipamento ali. Já os sensores atuam diretamente ali, vamos dizer, né. O capacitivo, então, ele vai inverter os contatos internos pelo efeito de capacitância. Então, o que que é capacitância? É o fenômeno que o capacitor tem de armazenar cargas elétricas através de dois condutores, né? Então, tem dois condutores e um isolante entre eles. Bom, os sensores capacitivos, pessoal, são utilizados para detectar materiais que não são condutores elétricos, como, por exemplo, controle de nível, né, e detecção de caixas não metálicas. Então, por exemplo, esteiras em que os meus produtos não são de origem metálica, né, que não são materiais ali que conduzem corrente, né, então pode ser plástico, outro que não sejam materiais aí que não conduzem corrente, eu utilizo um sensor capacitivo, né, então, por exemplo, ali vai fazendo a leitura, pode ser para contar, pode ser para rejeitar, enfim, para várias funções ali. E também esse sensor é utilizado, por exemplo, no controle de nível de qualquer fluido. Pode ser, por exemplo, de uma caixa d'água, né? Então, você pode utilizar um sensor para nível baixo, nível alto. Por exemplo, se está nível baixo, ele vai, por exemplo, lá acionar, né? Ele detecta que está o nível baixo, então ele aciona a bomba, que por sua vez vai jogar água, por exemplo, numa caixa d'água. Ele sobe, aí tem um outro sensor lá em cima, que é o sensor de fim, né, nível alto, né, ou seja, a minha caixa d'água está no seu máximo de capacidade. Aí atingiu o nível máximo, então o sensor detecta ali, né, então esse sensor quando detecta, ele joga um pulso, né, um comando elétrico, né, uma correntezinha ali, que vai dar um comando ali para a minha bomba, ó, pode desligar, está no nível alto. Aí desliga então ali o meu circuito, desliga ali o fornecimento de água, chegou no nível máximo, né? Então ele vai chaveando ali, né? Uma hora está nível baixo, ele vai aumentar, se tiver nível máximo, ele desliga, né? Então chaveia nessa questão aí. E para qualquer outro fluido também, né? Por exemplo, controlar nível de insumos, né? Insumos líquidos aí, qualquer outro. Bom, outro sensor que a gente tem, pessoal, é o indutivo, né? Também ele é utilizado aí, atuando diretamente, também inverte os contatos internos. Agora ele não utiliza o efeito de capacitância, mas o efeito magnético por causa de corrente, né? Então é a corrente que gera esse campo magnético. Então, ao redor desse sensor, né? Então, esse sensor aqui, né? Ao redor dele ali tem um campo magnético circulando ali. Então, quando elementos metálicos entram no seu campo de ação ali, passa próximo do sensor, então ele vai ter a capacidade de medir essa proximidade. Vamos dizer ali, ele detecta, então, por exemplo, que tem uma alteração nesse campo magnético, ou seja, opa, tem um outro objeto aqui próximo, né? Aí vai ter a ação conforme a programação é feita para esse sensor ali, né? Onde ele está sendo aplicado. Então, por exemplo, eles são utilizados em empacotamento de serviços leves, para contar peças, medir velocidade e detectar também materiais de baixa resistência mecânica, né? Então, mais materiais ali que conduzam corrente ali, se for de baixa resistência, ele detecta, né? Então, é utilizado esse sensor indutivo.
Então é mais para materiais metálicos, né? Então o sensor faz sentido para materiais metálicos justamente por esse efeito do campo, pela sua indução de corrente. Bom, um outro sensor também bastante utilizado na indústria é o de pressão, né? Então ele vai medir as pressões manométricas, né, em diferentes processos industriais. Então a função dele é controlar a maior ou menor pressão de referência, então para que não haja danos aos equipamentos e processos. O sensor de nível, né? Então também pode ser utilizado como capacitivo ali para medir nível, né? Esse também da mesma forma. Ele pode medir o fluxo de líquidos ou sólidos, né? Só que aí não só de o capacitivo ele pode usar de líquido, mas esse aqui também, esse aqui vai o de sólido, né? Para determinar, por exemplo, nível de tanque, né? De silos de armazenagem. Como eu falei, da mesma forma, então você pode utilizar ali quando ele diminui de volume, né? Então eles vão dar um sinal para abastecer, depois dar um outro sinal para desligar, enfim, para fazer esse controle de nível, né? O outro sensor também bastante utilizado é o de temperatura. Então, para controlar a temperatura, né, em processos industriais em níveis previamente estabelecidos, chama-se geralmente de termostatos, né? Então, por exemplo, utilizado para controlar câmaras frigoríficas, né, condicionadores de ar e refrigeradores, né? Tudo isso para fazer de forma automatizada, né? Ao invés de você mesmo ficar medindo a temperatura, tem que ficar regulando, por exemplo, ali a temperatura de um determinado ambiente, pode fazer isso pelo sensor. O sensor vê então ali qual que é a temperatura de referência. Se tiver acima, por exemplo, se a temperatura interna da minha câmara frigorífica estiver acima do que está programado, ele vai acionar os compressores e, por sua vez, vai gelar, vai resfriar, né, aquela câmara, né? Atingiu a temperatura, ele para de trabalhar ali, né? Ou seja, vai economizar energia, né? Até o meu compressor não ficar trabalhando indefinidamente, que é justamente o compressor que ele vai gastar energia, ele vai precisar de energia para refrigerar, para fazer todo o ciclo de refrigeração. Né? Da mesma forma, os refrigeradores na nossa casa, né? Então, quando você escuta o barulho ali, faz um barulhinho, porque, por exemplo, o termostato entrou em ação, né? O sensor entrou em ação, né? Seu refrigerador, então, naquele momento, ele está trabalhando para manter a temperatura que você é, programou, vamos dizer ali, no termostato, né? Então, como eu falei, né, a função do termostato é impedir, né, que essa temperatura de determinado ou local dispositivo aumente ou diminua, além dos valores estabelecidos. Bom, além disso, pessoal, a gente tem uma chave mecânica aí, né, que é a micro switch, que é uma chave comutadora. Como fala de comutadora, ela muda de estado, né, de ligado ou desligado. Então, ela atua através de uma força exercida na tecla, né? Então, como se fosse esse contato ali que ele vai ser exercido por uma força sem um contato humano. Então, ali é um próprio equipamento físico que, por exemplo, ali ele aperta aqui, ele desaperta, vai ligar e desligar. E geralmente é utilizado nos sistemas de grande precisão na indústria e com um número grande de manobras. Então, ele é utilizado, por exemplo, para fazer essa comutação de abrir e fechar portas, enfim, vários outros componentes. Então, por exemplo, a gente pode citar o limitador de portão e ou cancelas automáticas, né? Elevadores, pontes rolantes industriais e também as escadas rolantes, né? Então, pode ser aplicado pode ser aplicado aí em outras também. Bom, outra chave comutadora também é a chamada fim de curso, né? Então, a particularidade dessa chave com a micro switch está na atuação, né? Então, ela é colocada como segurança nos circuitos eletromecânicos. Então, por exemplo, para determinar o seu fim de curso ali, ela aciona para poder desligar, né? Então, por exemplo, pontos rolantes, elevadores, portões elétricos e torno mecânico. Justamente atingiu ali, ele desliga, né? Então, para aí não acionar e também até por uma questão de segurança. E nessa chave fim de curso, né, pessoal, vão ter dois contatos também, o que é o normalmente fechado e o normalmente aberto, que quando acionado, inverte-se então suas posições, né? Bom, esse aqui, pessoal, é eletroválvula, né? Então, ele é indicado para controlar também fluxo de gases e líquido, né, de modo geral. Então, ele é acionado eletricamente e faz, então,
um controle, né, seja por fluxo de ar, né, para, por exemplo, se for uma eletroválvula para um sistema pneumático, ou de óleo, se for um hidráulico, né, e também faz controle também através de sinal elétrico ali, abertura de válvula, fechamento, enfim, através de um acionamento elétrico, ele controla esse fluxo, né, seja do que foi. Ok, pessoal, deixa eu só mostrar então aqui qual que é a atividade. Tá aqui, ó, superações. Bom, pessoal, então, o que vocês vão fazer aqui vocês vão utilizar essa própria folha resposta. Vocês vão descrever, então, as características dos dispositivos e equipamento, né, registrar informações nesse mesmo arquivo aqui, né? Então, vocês vão descrever a característica de cada um desses equipamentos. Então, por exemplo, tem fusível, função dos condutores, de um relé térmico, contato normalmente aberto e botoeiras aí, e a bobina do contator, certo? E sinalizador. Quando contato normalmente aberto e fechado, pessoal, pode considerar que é a mesma função, né? Só que um vai estar normalmente aberto, outro fechado, né? Então é só escrever aí a função de cada um deles. Utiliza aqui, pessoal, aqui o conteúdo da aula e também aqui, ó, apostila do curso, também tá tudo aqui, ó. Certo? Ó, tá tudo aqui, ó. Inclusive, tá vendo? Dispositivos elétricos, ó, o capítulo 3 tá tudo aqui, ó. Bom, alguém quer falar alguma coisa aí? Tem alguma dúvida, questionamento? Tudo certo aí, pessoal? Bom, turma, então é isso aí. Vou finalizar então aqui por hoje. Então a gente dá continuidade não na próxima aula. Se tiver alguma dúvida, questionamento, não deixe de procurar, tá bom, pessoal? Então é isso aí. Vou desejar a vocês então aí um bom dia. Ok? Ficam todos com Deus e até a próxima.